ansiosos para receber uma revelação da palavra de Deus aqui essa noite. Aleluia. Olha para essa pessoa e diga assim: hoje tem uma revelação de Deus para a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero, enquanto a nossa mídia coloca na tela, segundo livro de Samuel, capítulo de número 8. Eu quero só reforçar aqui alguns avisos. Domingo nós temos o nosso culto de celebração, nosso culto onde as famílias da ICV se reúnem, onde todos têm a oportunidade de celebrar a Deus. E é uma alegria estar no domingo na casa do Senhor, né? Então, domingo temos o nosso culto de celebração às 18 horas. Quem já veio de domingo aqui? Quem já veio de domingo aqui? Isso. Quem ainda não veio de domingo aqui? Levanta a mão, você que nunca veio de domingo. Fica aqui o meu convite a vocês, para vocês estarem conosco. Nosso culto inicia às 18 e termina às 20 horas. Amém? É uma bênção de Deus. Também sexta-feira nós temos aqui o nosso culto dos homens do reino. Aleluia. Cadê os homens aí? Então, domingo, sexta-feira, nós temos o nosso culto dos homens do reino às 19h30. Então, participe do culto dos homens do reino. Cadê os homens que vão vir? Cadê os homens? Mas é só quem é homem mesmo, viu? Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não, estou dizendo para você que realmente assume essa identidade dentro do seu lar, na sua família. Você que assume essa identidade no seu trabalho. Diga amém. Por quê, pastor? Porque uma coisa é ser macho, outra coisa é ser homem. Quem já ouviu uma palavra dessa do pastor Wellington? Porque macho até o cachorrinho da rua é. Macho está ligado à sexualidade. Agora, ser homem está ligado ao caráter. Quem está entendendo isso aqui? Então, esse culto é para você. Amém? Olha para esse homem que está perto de você. Olha para ele, olha para ele. Isso, fala assim, ó, esse culto é para você. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os homens que vão estar aqui? Aleluia. Amém. Capítulo 8, segundo livro de Samuel. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Está escrito assim, a partir do verso 1, capítulo 8, verso 1, a minha versão NVT. Está escrito assim, depois disso, diga assim, ó, depois disso. Davi derrotou e sujeitou os filisteus. Eu quero que você grave isso. Derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gade, sua maior cidade. Também conquistou a torre de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu como uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas, e eles lhe pagaram tributos. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados da infantaria.
levou cavalo suficiente para 100 carros de guerra, e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou o destacamento de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou, diga sujeitou, os sírios, e eles lhe pagaram tributos. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Eu vou repetir isso aqui. O Senhor concedia a Davi vitórias por onde quer que ele. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidade que pertencia a Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi pela sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro, bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado: de Edom, Moabe, Amon, da Filístia, de Ameleque, além de Hadadezer, filho de Robi, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no vale de Sal. No vale de Davi colocou o destacamento de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Você está preparado para esse tempo? Pergunte qual o tempo? Das grandes vitórias. Eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. E a palavra profética da parte do Eterno de Israel para as nossas vidas é um tempo de grandes vitórias. Sem dúvida nenhuma, Davi, ele é uma inspiração. A sua história é uma história inspiradora no que diz respeito a batalhas. Davi, ele se tornou campeão, ele se tornou vitorioso em grandes batalhas. Davi deixou seu nome, e não só o seu nome, mas os seus feitos, gravados nos anais da história. Tantos anos já se passou e nós ainda falamos ao seu respeito. Nós ainda pregamos a respeito de seus feitos. Davi foi um homem que não só teve grandes vitórias, mas Davi foi um homem que aprendeu a honrar o nome de Deus nas vitórias. Em cada batalha que Davi se levantava para pelejar, Davi, ele se levantava e batalhava no nome do Senhor. Davi, ele se tornou conhecido. Na verdade, Davi saiu do anonimato através de uma batalha. Foi assim que Deus fez com que Davi se tornasse conhecido, porque até então Davi, ele era alguém que apacentava as poucas ovelhas de seu pai. Davi era o mais moço,
era o mais novo de sua casa. Davi ficava a maior parte do tempo no campo. Davi, ele era fiel àquilo que seu pai havia designado a ele. Ele honrava seu pai, cuidando das poucas ovelhas de Jessé. Mas um dia, Deus, para levantar Davi, Deus permite uma situação no arraial. Deus permitiu uma batalha entre filisteus e os israelitas. Só que essa batalha ficou marcada na história, porque foi nessa batalha que se levantou um grande guerreiro. Foi nessa batalha que se levantou Golias. Eu tenho plena certeza que todos vocês aqui conhecem a história de Golias. Seria mais fácil perguntar quem não conhece a história de Golias. Tem alguém aqui que não sabe dessa história do Golias? Levanta a mão. Quem é que conhece a história de Davi e Golias? Levanta a mão. Tem pessoas que nem precisa conhecer toda a Bíblia para saber dessa história. Deus, para tirar Davi do anonimato, um gigante se levanta no território inimigo. Um gigante afronta todo o exército do Deus vivo. Só que chega um dia em que o pai de Davi manda ele para a batalha. Mas não mandou Davi para lutar, mandou Davi para levar marmita. Seu pai Jessé separou alguns queijos. Seu pai Jessé separou algumas comidas, alguns pães, e disse para Davi: leva para os seus irmãos na guerra. Vai lá ver como que eles estão. Quando Davi chega no território onde eles estavam concentrados para a batalha, a Bíblia diz que o exército de Israel estava recuado. O exército de Israel estava com medo. Por quê? Porque na frente das fileiras dos filisteus estava Golias. Golias estava lá dizendo: tem homem aí para lutar comigo? Porque se tiver algum homem aí para lutar comigo e eu derrotar, vocês vão ser nossos escravos. Agora, se vocês me derrotar, se algum dos homens de vocês me derrotar, nós nos entregaremos a vocês. Mas ninguém teve coragem suficiente para a batalha. Mas quando chegou Davi no ambiente da batalha, Davi está pensando que foi para levar queijo, mas na verdade era Deus preparando o ambiente para fazer o seu nome conhecido. Deixa eu falar uma coisa: existem lutas que não é para te humilhar, existem provações que não é para te derrotar, existem lutas que você vai ter que lutar, mas não, fica tranquilo. Por quê? Porque Deus já garantiu a vitória. Mas é necessário o processo, é necessário a luta. O céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: não reclame desse processo, não reclame dessa luta. É essa luta que vai te promover, é essa batalha que Deus vai te levantar, é nessa batalha que Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Nós precisamos encarar os nossos gigantes com uma outra perspectiva. Nós precisamos parar de olhar para os gigantes e nos diminuir diante deles. Diante dos gigantes, nós temos que aprender a exaltar o nome do Senhor. Pergunte por quê? Porque se eu sou pequeno aos olhos do gigante, o meu Deus é grande para me dar vitória. O meu Deus é grande, aleluia. Depois dessa batalha em que Davi derrota Golias, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Olha para essa pessoa e fala assim: existem batalhas que depois delas você nunca mais será o mesmo. Aracalabás. Oh, aleluia! Davi agora não é mais só conhecido lá no campo. Davi agora é conhecido nas salas do palácio. Havia uma unção diferenciada na vida dele.
Davi, ele vai subindo o nível. As batalhas também vai aumentando os níveis. Pergunte por quê? Porque para cada patente que Deus te coloca, o nível da batalha também aumenta. Na vida de Davi houve um nível que ele só lutava com urso e com leão. Mas a partir do momento que ele derrota Golias, a Bíblia diz que o inimigo dele agora se torna uma pessoa de grande autoridade. Ele teve que vencer um inimigo de grande estatura, o gigante. Mas agora vai se revelar um inimigo de grande autoridade, o rei Saul. Você precisa entender que conforme Deus vai te promovendo, o nível dos inimigos também muda. Saul, ele fica com uma inveja tão grande de Davi, que ele não pode ver Davi na frente dele. Ele taca a lança, ele puxa a espada, ele quer matar Davi de qualquer jeito. Pergunte por quê? Porque ele sabe que a unção para governar está sobre Davi. Você não está entendendo? Talvez você está sendo perseguido é porque você está carregando uma unção para governar. Tem gente que tem inveja de você e você não está entendendo por quê. É porque os demônios que estão em algumas pessoas estão enxergando em você o que você ainda não conseguiu enxergar. Por quê? Porque Saul só lançava a lança em Davi quando ficava possuído por um demônio. Por quê? Porque o demônio enxergava em Davi aquilo que nem ele estava enxergando ainda. Aí você fica assim, nossa, por que eu estou sendo perseguida? Por que eu estou sendo perseguido? Por que no trabalho é assim? Por que na igreja é assim? Por que nos ambientes que eu estou é assim? É que você está carregando uma unção que muita gente não está carregando. Quem está entendendo? Presta atenção. Davi foi crescendo. Por quê? Porque todos que têm uma unção para governar vai crescer. Sabe o que é mais incrível? É que ele cresceu muitas das vezes passando dias e noites dentro de caverna. Ele cresceu muitas das vezes tendo que se esconder. Aí tem gente que fica assim, não, eu não quero ficar escondido. Por quê? Porque tem gente que ele quer aparecer o tempo todo. Ah, eu falo ou não falo? Falo mesmo? Ah. É mesmo, tá usando, ô glória. Vambora, segura aí, segura. O problema de muita gente é porque você não sabe esperar o tempo de Deus. Você quer aparecer o tempo todo. Você quer estar nos holofotes o tempo todo. Você quer estar na plataforma o tempo todo. É por isso que você não consegue se manter de pé. Por quê? Porque no Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Há momentos que você precisa ficar no esconderijo. Por quê? Porque esconderijo é lugar de preparação. Oh, aleluia. Esconderijo é lugar de você ser preparado. Olha para essa pessoa, seja profeta de Deus e diga assim: esse esconderijo, esse tempo de esquecimento é preparação de Deus para a sua vida. Eu estou sentindo a graça, hein? Ele foi crescendo.
a Bíblia diz que Saul morre na guerra. O rei morreu na guerra. O príncipe também morreu na guerra, que seria o sucessor, Jonatas. Mas quem é que está carregando a unção para governar? Davi. Quem está carregando a unção para governar não mora no palácio, dorme em caverna. Mas quando chega o tempo de ir para o palácio, não, vou repetir isso aqui. Quando chega o tempo de ir para o palácio, Deus tira da caverna. O céu está mandando dizer para alguém que o tempo de sair da caverna está cheio. Presta atenção. Eu estou só na introdução. Presta atenção. Davi agora é aclamado rei. Davi agora é levantado como rei de Israel. Quando ele é aclamado como rei de Israel, ele sabe que o desafio é grande. Não. Ele entendeu que o palácio não é o posto mais alto, é o lugar de mais trabalho. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem gente que está reclamando porque é cobrado, mas você não quis chegar onde você chegou? Você não estudou para isso? Ou você achou que a cobrança ia ser só na faculdade? Ou você achou que a cobrança seria só naquele curso técnico? Ou você achou que a cobrança seria só quando você não era conhecido? Olha para essa pessoa e diga assim: quando o nível aumentar, a cobrança também aumenta. Davi agora, ele está no trono. Só que quando ele está no trono, Davi, ele percebe que está faltando alguma coisa. Ele olha para o exército, ele tem o melhor exército de toda aquela região. Quando ele olha para a sua infantaria, ele tem a melhor infantaria de todas. Quando ele olha para os seus lançadores de flechas, ele tem os melhores. Para você ter uma ideia, Davi tinha uma tropa de elite, chamados de valentes de Davi. O mais fraco matava 1000. Diga assim, ó, os caras não era brincadeira não. Só que aí Davi olha para toda aquela grandeza e ele percebe que está faltando o principal. Pergunte, o quê? A Bíblia diz, no capítulo 6 do mesmo livro, que Davi agora vai buscar a arca da aliança. Ele vai buscar a Aron HaKodesh, a arca do concerto. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Não, a arca da aliança não era qualquer objeto, ela era chamada de coração do tabernáculo, o objeto mais sagrado que ficava no Santíssimo. Essa arca da aliança tinha sido tomada pelos inimigos, mas agora Davi, ele levanta um exército para trazer a arca de volta. Por quê? Porque trazendo a arca de volta, ele estava dizendo a todo o povo: nós não somos sem nada sem essa presença, nós precisamos da presença. Olha para essa pessoa e diga assim: você é nada sem a presença. Sem a presença de Deus, o homem não é nada. Então Davi, ele entendeu que ele precisava da presença de Deus.
Então ele busca a presença de Deus, ele traz a presença de Deus. E agora eu entro na ministração de hoje. O que acontece depois da presença? Porque depois da presença, o nível das vitórias também muda. Pergunte por quê? Porque antes ele só derrotava os inimigos, mas os inimigos não ficavam sujeitos a ele. Vou repetir. Ele derrotava os inimigos, o inimigo corria, mas não se sujeitava. Porque uma coisa é derrotar, outra coisa é fazer o inimigo ficar sujeito a você. Porque sujeitar significa dominar. Ter o domínio. Uma coisa é vencer, outra coisa é dominar. Olha para essa pessoa e diga assim: uma coisa é vencer, outra coisa é dominar. Tem muito homem aqui que já venceu a pornografia, mas não dominou ela ainda. Porque de vez em quando você tem recaída. Tem pessoas aqui que você veio de um tempo de muita imoralidade sexual. Você até venceu algumas vezes, mas de vez em quando. Tem pessoas aqui que você já até venceu aquele vício. Você fala com orgulho: faz 6 meses que eu não fumo. Mas não alcançou o 7º, teve uma recaída. É sempre assim. É 6, 7, 7. Um ano. Você vence, mas não domina. Quantas pessoas que você até vence em algumas áreas, mas não domina. A palavra profética de hoje não é uma palavra para te impulsionar a vencer, mas é uma palavra para te impulsionar a dominar. Ah, não, você não está entendendo. Deus vai dar uma unção de domínio. Deus vai dar uma unção de domínio. Presta atenção. A Bíblia diz no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 é o capítulo das grandes vitórias. Diga comigo: grandes vitórias. No versículo 1, se puder projetar para mim, a Bíblia diz no versículo 1: depois disso o quê? Depois que a presença veio. Aleluia. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus. Olha para cá. Não, você vai dar glória. Segura. Os filisteus eram inimigo de Israel há 125 anos. Não, você não ouviu errado. Os filisteus eram inimigo de Israel por um período de 125 anos. Imagina, 125 anos. O inimigo ser o mesmo. 125 anos, o problema sempre é o mesmo. Durante 125 anos, os filisteus deu muito prejuízo para Israel. Por causa dos filisteus, Israel teve baixas militares por diversas vezes. Durante 125 anos. Olha para essa pessoa e fala assim: é muitos anos. Diga assim comigo: o inimigo era antigo. Quantas pessoas que você está lutando contra um problema antigo? Quantas pessoas que o seu inimigo, ele é antigo na sua vida? Quantas pessoas que o seu problema, ele faz aniversário? Daqui a pouco você está cantando parabéns para o inimigo. Daqui a pouco o inimigo vai chegar e você vai falar: parabéns para você. Quantas pessoas que o inimigo que te derrota, ele é antigo.
algumas vitórias, mas não dominou. É por isso que ele volta. Só que aqui é a última vez que os filisteus vão lutar contra Israel. Por quê? Porque na história é aqui que Davi dá um jeito neles. E depois eles foram derrotados de uma vez por todas pelos babilônicos. Olha para cá, você está preparado para essa revelação? Quem está preparado para essa revelação? Quando Davi tem a presença de Deus, o inimigo vem, achando que vai ser a mesma coisa de sempre. O céu está mandando dizer, não vai ser a mesma coisa de sempre. Não, Deus está mandando liberar como um decreto profético. Não vai ser mais a mesma coisa. Pergunte por quê? Porque o inimigo vai encontrar alguém cheio da presença. Olha para esse crente que está cheio da presença aí, olha para ele. Olha para ele, olha para ela. Não, quem está cheio da presença já está dando glória. Quem está cheio da presença já está falando mistério. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Quem é cheio da presença é diferente. É diferente. Quem é cheio da presença se comporta diferente. Ele se comporta diferente. Quem é cheio da presença é diferente quando fala. É diferente quando fala. Quem é cheio da presença é diferente quando cumprimenta. Quem é cheio da presença é diferente. Quem é cheio da presença, aleluia. Quem é cheio da presença é diferente. Presta atenção. Talvez as pessoas não viram diferença ainda na sua vida, porque você fala que é crente em todo lugar, né? Que tem gente que tem esse negócio, ele quer falar que ele é crente em todo lugar, quando na verdade você não deveria falar, as pessoas tinham que notar. Né? A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que quando os discípulos chegou no lugar lá, eles foram chamados de cristão, porque todo mundo viu que tinha Cristo na vida deles. Quem está entendendo? Aí você fala que é crente em todo lugar, mas ninguém vê diferença. Porque uma coisa é falar que é crente, outra coisa é ter a presença. Outra coisa é ter a presença. Quem está entendendo isso aqui? Quem quer que eu paro? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. Quando os filisteus veio, encontrou um Davi diferente. Eu quero liberar, quando o inimigo vir, vai encontrar uma pessoa diferente. E o inimigo não vai estar preparado para a presença que você carrega. Aleluia! Presta atenção. Davi, ele derrota, mas a Bíblia diz que ele sujeitou. Diga comigo, dominou. Ele derrota os filisteus, pega os filisteus e fala assim, agora vocês vão ficar aqui, ó. Nem a cidade de vocês é mais de vocês, porque a Bíblia diz que ele conquistou Gade, a cidade dos filisteus. Então ele não só domina os inimigos, ele domina o território do inimigo. Você está preparado para esse tempo que você vai dominar o território do inimigo? Não é você mais que vai se esconder do inimigo, é o inimigo que vai ter que... Presta atenção. A Bíblia diz que ele sujeita os filisteus, conquista Gade, ele derrota um inimigo antigo. O céu está mandando dizer para alguém aqui: existem problemas antigos que vai parar de ser dor de cabeça para você. Não, vou liberar isso aqui. Existem problemas antigos na sua vida que vai deixar de ser uma dor de cabeça a partir de hoje. A partir de hoje. Tem pessoas que você carrega esse problema antigo do casamento há 30 anos.
Tem pessoas que você carrega um problema antigo na sua vida há muitos anos. Até quando? O céu está mandando dizer para alguém que chega. Basta. Chega de ficar passando dor de cabeça com o mesmo problema, o mesmo problema, o mesmo problema, o mesmo problema. Ele sujeita, ele derrota, ele domina. Aí a Bíblia diz que ele conquista Moabe, ele sujeita os moabitas. E agora os filisteus e os moabitas têm que pagar o que para ele? Tem que pagar o quê? Tem que pagar a taxa, tem que pagar o imposto, tem que pagar o tributo. Então presta atenção, não se trata só de uma vitória, se trata também de um tempo de prosperidade. Você entende isso? Por quê? Porque quando você vence o inimigo, mas domina ele, você prospera. Diga comigo: vencer, dominar, prosperar. Não, vamos de novo? Vencer, dominar, prosperar. Você está preparado para esse tempo? Quem está preparado para esse tempo? Presta atenção. Vai lá e posta na sua rede social: vencer, dominar, prosperar. Então ele agora está prosperando. Aí a Bíblia diz que um outro inimigo, um inimigo sanguinário, um inimigo que já tinha sujeitado muitas nações, dominado muitas nações, Hadadezer. Hadadezer era conhecido pelo seu exército carregar escudo de ouro. Ah, não, pera. Imagina um exército indo para a guerra com escudo de ouro. Você consegue imaginar isso aqui? Pastor, por que escudo de ouro? Para mostrar a potência que eles tinham, para mostrar a riqueza que eles possuíam, o domínio que eles tinham. Então eles tinham o quê? Escudo de... O que Davi fez? Foi lá, derrotou, arrancou os escudos de ouro e levou para Jerusalém. É Deus pegando o ouro do inimigo e entregando na mão de quem domina. Quando você recebe a unção de domínio, Deus pega o que está na mão do inimigo. Só isso lá está recebendo. Deus pega o ouro que está na mão do inimigo e começa a entregar na sua mão. Presta atenção. Aí a Bíblia diz que no capítulo 8, versículo 11, presta atenção, coloca o versículo de número 10. Enviou seu filho Jorão para parabenizar quem? Por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objeto do quê? Ouro, prata e bronze. Olha para cá. As vitórias de Davi agora estão se espalhando. Não, eu estou dizendo que as vitórias, a notícia está se espalhando. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora tem gente vindo parabenizar ele. Isso aqui é quando os níveis da conquista começam a atravessar fronteiras. Davi começou aonde? No pasto. Davi começou onde? Agora o nome dele está atravessando o quê? O nome dele está atravessando o quê? Você está preparado para esse tempo? Você está preparado para esse tempo em que Deus vai pegar o seu nome, levantar teu ministério e atravessar fronteiras? Você está preparado para esse tempo que Deus vai pegar a sua empresa, que parece que é desse tamanho, e fazer ela ficar conhecida? Você está preparado para esse tempo? Oh, aleluia! Você está preparado para esse tempo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não é querendo se exaltar, mas quem veio nesse culto a primeira vez, segunda vez, ou já está caminhando conosco já há um tempo,
que você veio para essa igreja, você ouviu falar o nome da igreja, mas ouviu falar o nome do pastor Wellington? Levanta a mão. Levanta a mão. Você conheceu o pastor Wellington em rede social? Viu o pastor? Alguém falou do pastor? Levanta a mão aí. Isso. Exaltado seja o nome de Jesus. Presta atenção. O pastor Wellington, com 7 anos de idade, pregava no fundo de casa. Subia em cima de uns pallets que meu pai trouxe da empresa e ficava pregando para o mato. E imaginando uma multidão. Olhava para os aviões cortando o céu e falava: um dia eu vou estar dentro de um desse. Hoje, aos 37 anos de idade, já perdi as contas de quantos voos, de quantas conexões, de quantos aeroportos, já perdi as contas de quantos municípios, já perdi as contas. Por quê? Atravessar é quando o seu nome começa a atravessar divisas. Mas por quê? Porque sonhou num quintal cheio de mato. Você entendeu isso aqui? Talvez você está olhando para aquela bancada onde você faz bolo e fala: nossa, mas é tão pequenininho. A casa de bolo começou pequenininha. O cheiro de bolo começou pequenininho. Você entende isso aqui? Pastor, o que faz então acontecer o crescimento? A persistência. É quando você é persistente naquilo que você tem certeza que é o seu chamado. Quando você tem certeza, acabou. Você dominou. Diga amém. Então presta atenção. Presta atenção. Agora estão vindo parabenizar Davi e trazer oferta para ele. E não é qualquer oferta, é ouro, é bronze, é prata. Só que a Bíblia diz, olha aí o texto, versículo 11. Davi pega tudo isso e faz o quê? Dedica todos os presentes ao. Ele leva os presentes e fala: Senhor, eu consagro a Ti. Porque ele entendeu que ele só conseguiu tudo aquilo porque Deus o ajudou. O homem se torna grande quando ele reconhece que ele só chegou onde chegou porque Deus o ajudou. O problema de muita gente é esse orgulho que você tem dentro de você, que você não sabe reconhecer que é Deus que te sustenta, que é Deus que te levanta, que é Deus que te ajuda, que é Deus que te alimenta, que é Deus que faz. Versículo 13. Davi se tornou ainda mais ao voltar da batalha. Existem batalhas que promovem, você vai se tornar mais conhecido, não tem jeito. Se tornou mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18 mil edomitas. Aonde? No vale do Sal. Ele sujeita os edomitas. E o texto diz que o Senhor concedeu vitória. O Senhor concedeu vitória. Esse é o momento que ele pega os edomitas, os filhos de Edom. Diga assim, não era qualquer inimigo também não. Diga assim, era inimigo antigo. A Bíblia diz que ele arrasta tudo para o Vale do Sal. Arrastou para onde? Vale da onde? Pastor, por que Vale de Sal? Pergunta. Por que Vale de Sal? Pergunta. Por que Vale do Sal, pastor? Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que o sal está muito presente na Bíblia? É, pastor, é. O sal tem um símbolo espiritual. Você sabia disso? Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, havia uma fonte contaminada que estava matando o povo da cidade e tornando a terra estéril. Eu estive nessa fonte lá em Israel, em Jericó. A Bíblia diz que Eliseu pegou um prato, colocou sal e jogou na fonte. E a partir daquele dia as águas se tornaram puras, saudáveis. E você não vai acreditar, a água jorra até hoje lá.
A Bíblia diz, até os dias de hoje. Eu fui lá e coloquei a mão na água. Pastor, por que o sal? Porque o sal em contato com a água mata a bactéria, mata vírus. O sal na água equilibra o pH. Olha para cá. O sal, Jesus disse: sede sal da terra e luz do... O sal serve para preservar os alimentos, porque naquela época não tinha geladeira. Usava sal, preservava a carne. Talvez sua avó fazia isso. Talvez seu bisavô fazia isso. Quem já viu isso daí? Quem já viu isso daí? Quem já viu isso aí? O sal, ele preserva. O sal preserva. Agora presta atenção. Olha o poder do sal. Você pode comprar uma picanha. Quem gosta de picanha? Levanta a mão. Levanta a mão. Se eu colocar o sal na picanha, você vai ver o sal na picanha? Hã? Se eu colocar o sal, ele vai ficar aparecendo? Só se eu colocar muito. Sim ou não? Aí a carne vai ficar branca. Se eu colocar lá o sal, você vai ver? Você vê o sal na comida? Mas por que você sabe que tem sal lá? Então, o sal não é para ver, é para sentir. Quando Jesus falou sede sal, Ele está dizendo, não é para você aparecer, mas é para fazer a diferença. Eu vou repetir isso aqui, aleluia! Não é para você aparecer, mas é para as pessoas ver a diferença em você. Olha para cá! Você só sabe que tem sal naquela costela. Aquela ponta. Quando eu vou na churrascaria, eu já pego aquele gancho. Você sabe que tem sal ali porque você sente no paladar. Isso é ser sal da terra. Você não aparece, mas faz a diferença naquele trabalho. Você não aparece, mas faz a diferença naquela faculdade. Você não aparece, mas faz a diferença na família. Você não aparece, mas faz a diferença. Só que presta atenção. O sal, agora você vai dar glória. Agora você vai dar glória. O sal também era uma aliança. Diga comigo, o sal era uma aliança. Projeta para mim Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. Eu já vou terminar a mensagem. Levítico capítulo 2, versículo 13. Projeta para nós. Levítico capítulo 2, versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança. Não vou repetir. O sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter. Sabe o que Deus está falando? A sua oferta tem que fazer a diferença. A sua oferta tem que ter aliança. Então o sal era uma aliança com quem? Uma aliança com quem? Ok. Projeta Números capítulo 18, verso 19. Presta atenção. Números capítulo 18, versículo 19. Sim, eu dou a vocês todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como uma porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica aos seus descendentes. Aqui é, presta atenção, a aliança de sal com Arão. Então Deus usava esse elemento sal para estabelecer uma. Então sal também fala de aliança com o eterno. Pastor, e o que tem a ver com Davi? Davi leva os edomitas para onde? Ele arrasta os inimigos para onde? Aonde ele se torna mais conhecido?
no vale do... É Davi dizendo: eu te derroto, porque eu tenho uma. Eu te elimino, porque eu tenho uma. Não, eu vou repetir isso aqui. Eu acabo com a tua raça, inimigo. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com o Eterno. Essa palavra é para quem tem aliança. Essa palavra é para quem tem aliança. Essa é a noite que, se você quer começar a viver um tempo de vitória, você precisa, primeiro, ter a presença. Segundo, ter uma aliança. Olha para essa pessoa e diga assim: tem a presença de Deus e tem aliança com Ele. Diga comigo: presença de Deus, aliança com Deus. Quem hoje vai estabelecer aqui uma aliança com Deus? Porque só pode estabelecer uma aliança com Deus quem já carrega a presença. Só pode estabelecer uma aliança com Deus quem carrega a presença. Quem está sentindo a graça, quem está sentindo... Se eu fosse você ficando de pé glorificando, se eu fosse você ficando de pé dando lugar para Deus, se eu fosse você eu já ia ficando de pé. Você não vai conseguir estabelecer uma aliança com Deus se você não carrega a presença. Por que o diabo não te derrota de vez? Por causa da aliança. Quantos momentos de fraqueza você já passou? Mas o diabo não te derrotou. Por causa da aliança que você ainda mantém. Tem gente que já falou para você: desvia, sai da igreja. Mas você não consegue. Mesmo fraco, você não consegue parar. Pergunte por quê? Por causa da aliança, filho. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Se eu fosse você, se você está do lado do teu esposo, da tua esposa, não sei, pega na mão e fala assim: vamos estabelecer uma aliança com Deus. Você está do lado de alguém da tua família, pega na mão e fala: vamos estabelecer uma aliança com Deus na nossa família. Está do lado de um amigo que te convidou, pega na mão e fala: vamos estabelecer uma aliança. Aleluia. Quem tem aliança com Deus é conhecido no céu, é conhecido na terra, é conhecido no inferno. Pastor, prova para mim. Eu provo, está lá em Atos dos Apóstolos.